Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui para falar de um assunto muito importante, que é a saúde mental da mulher 40+. E eu estou aqui juntamente com a Miriam no podcast Olá, Hora Marcada com as Psis, para trazer esse assunto para vocês tão importante. Miriam, vamos falar um pouquinho da nossa experiência. Eu acredito que tanto eu quanto você, a gente já passou dos 40. Como é que tá sendo esse momento da tua vida, né? Do 40+, a mudança mental? Para mim, essa mudança, por mais que a gente ouve falar, né? Dessa transformação, da idade, da questão hormonal, para mim ainda foi assim, tem sido na verdade, né? Desafiador. Né? Então, toda essa transformação no corpo faz a gente um dia tá um anjo e outro dia um monstro, né? Então, é muita alteração de humor também, né? Provocado aí, e é um desafio. Eu também compartilho dessa questão do anjo, do anjinho, né, e do demônio que às vezes habita dentro da gente, porque nós acabamos nos deparando com uma mudança hormonal, uma mudança física, que traz algumas coisas, até impactam na carreira, impactam nesse momento de transição, né, dos 40 anos. E assim, Miriam, eu percebo que eu passei também por um momento de transição muito grande, dessa questão de buscar ajuda. Às vezes a gente quer superar tudo sozinha, quer trazer as coisas tudo sozinha. Como é que foi para você? Você também teve esse momento ou só comigo que aconteceu isso? Então, para mim, essa questão, ela pegou a minha área profissional também, essa mudança. Eu vejo que é um momento que parece não, eu acho que abre, né, um momento da nossa vida que a gente entra numa espécie de crise, né? É uma crise existencial. Acho que eu posso chamar dessa forma para mim, né? Como tem sido. Muitas dúvidas, né, muitas questões que a gente abre sobre o passado, o que a gente tem feito, né, o que a gente vai fazer, né, daqui para frente. E sim, Marluce, né, para mim tenho pensado, né, nessas questões. E eu gostaria também de fazer uma pergunta, Marluce. Pode. Né? É uma questão para nós mulheres 40+, em relação à transformação do corpo. A gente, pelo menos eu senti, né, essa questão. Como é que tem sido isso para você? Miriam, para mim foi uma questão muito difícil, né? Porque eu sempre lutei muito contra a obesidade. Então, chegar aos 105 quilos foi muito complicado, muito complexo. E acho que muitas mulheres passam por isso diariamente, diretamente, dessa mudança do corpo. E não só de peso, né? Do envelhecimento, das rugas aparecendo, as linhas de expressão, dos posicionamentos. E a gente se pergunta, né? Como que foi isso acontecer? Eu não admito a juventude. E vamos entrando numa situação de... Como é que eu posso dizer? De não aceitar o nosso próprio envelhecimento, que nós estamos envelhecendo, que nosso corpo já não responde mais como era para responder, então que a gente não se sente mais desejada, que a gente não se sente mais atraída, existe essa baixa de libido. Então é uma coisa que as mulheres, todas as mulheres, eu passei por isso, né? E acho que todas as mulheres... O
que é libido, né? Essa fase... O libido é aquela situação, a gente não tem mais aquela disposição sexual para muitas coisas, uma por estar se sentindo mesmo, por estar se sentindo feia, por ter essa coisa de eu não sou mais atraente, e ouvindo isso de mulheres que eu atendo, né, no percurso da minha jornada, sentindo isso e atendendo essas mulheres, eu pude entender o quanto sofrimento psíquico isso causa, porque é uma relação, é aquela relação, às vezes afeta o nosso relacionamento, porque parece que o parceiro não entende, e para explicar isso, muitas vezes a gente sente vergonha, temos medo de que ele vá procurar outras pessoas. Então eu venho sentindo isso tanto em mim quanto nas pessoas nas outras mulheres que eu atendo que estão acima dos 40 anos. Então isso é uma coisa constante, frequente. E o quanto a gente ouve também, as mulheres maduras têm que ser forte, né? Não podem entrar em contato com a sua vulnerabilidade. Mas aí eu te pergunto, né? O que é ser forte? Como ser forte? Ser forte hoje, né, para mim, eu tenho assim me permitido a entrar em contato com a minha vulnerabilidade, que é uma coisa que às vezes a gente demora para aceitar e entender, né, que ser forte não é necessariamente não mostrar a sua fragilidade. E isso para mim foi um processo, entender, né, que não, eu posso sim ser vulnerável, posso olhar para isso, posso me acolher e trabalhar, né, Marlu, essa questão do autocuidado, que também né, todo um processo que a gente vai passando. E hoje eu vejo, né, não sei se você concorda comigo, mas eu vejo que muitas mulheres não têm essa questão do autocuidado. Elas sempre priorizam, às vezes, o outro. E eu falo isso por mim também, que eu sempre priorizei esse outro e não me olhava. Aí, como eu falei, a mudança do corpo veio, 105 quilos, né? Nunca tive esse peso. E, de repente, essa mudança vem e você se coloca numa posição de que, se eu demonstrar a minha fragilidade, se eu demonstrar uma fraqueza, eu não posso, eu não sou permitida. E parece que esse peso é muito maior depois dos 40 anos, porque você se coloca, aí parece que você muda uma chave, que você se coloca muito mais nessa posição do cuidado, muito mais nessa posição do estar ali, do que antes disso. Você tem uma responsabilidade, mas depois dos 40 anos você tem que demonstrar que você deu certo, né? Que você fluiu, que você conseguiu alguma coisa. E muitas vezes a gente se questiona, eu não fiz nada. Eu não sei se você já passou por isso também, né? De se questionar, eu não fiz nada, eu tô com 40 anos e eu não fiz nada. E é uma coisa muito comum. Nós, mulheres da nossa geração, que nós temos quase a mesma idade, sim, nós vivemos para a família, né? Então, essa questão da sociedade, nos ensinar, desde criança, né, nós aprendemos que nós temos que servir o outro. O cuidado com o marido, cuidado com a casa, cuidado com os filhos. E é como você falou, Marlu, a gente vai se colocando sempre, né, em último lugar, porque não sobra tempo. Né? Então, o nosso tempo todo nós colocamos para o outro. E aí entrar em contato agora, né, com essa idade, 40 a mais, e olhar que os filhos cresceram, estão indo já para a faculdade ou já passaram por essa fase ou não, e seguindo a sua vida, saindo de casa, né? Acho que a nossa idade, a nossa geração tem disso, né? Hoje nós vemos um movimento diferente, né? As gerações mais novas não tem, né, essa
característica como nós tivemos, né, de uma forma muito marcada. Uma outra coisa que eu vejo, Miriam, quando a gente estava falando dessa marcação do ser frágil, né, de ficar sozinho, a gente tem aquela síndrome do ninho vazio, que você acaba sem saber, porque você cuidou tanto do outro, você se coloca num lugar onde que você tá ali sozinho, aquele ninho está vazio, né, não tem uma relação para quem cuidar, e aí entra todos esses porquês. E a busca, né, aí eu vou buscar, é a hora que eu começo a olhar para mim, mas quando que eu vou olhar para mim? Como que eu vou olhar para mim? Se a vida inteira eu cuidei de alguém, se a vida inteira eu me dediquei a alguém, eu tive um propósito em cuidar do outro, mas eu nunca fiz esse olhar para mim. Eu não tenho filhos, né? Mas assim, a gente acaba cuidando de marido, acaba sendo cuidador de pai, de mãe e várias outras coisas. Então, ficamos nessa questão de quem eu sou daqui para frente sem esse cuidado do outro, né? Sem essa busca do afeto, essa busca de que eu preciso me doar para ganhar este afeto nessa idade que eu estou. E não é assim. A gente sabe que nós estamos numa confusão hormonal muito grande e é o momento da gente parar, se cuidar, olhar para si, se reconhecer como mulher, né? Se reconhecer como ser humano de novo e começar a escrever essa nova história, esse novo capítulo, porque eu acho que é uma nova vida. Até eu estava estudando o capítulo da nova menopausa, que é um livro que é escrito por uma médica, né, uma médica ginecologista, e ela fala muito das questões de saúde mental, que a mulher ela traz essa questão de chegar nos 40 e perder a identidade, né? E ela já tem uma identidade, então acho que fortalecer essa identidade e o autocuidado que nem você trouxe é uma das coisas muito importantes, né? Ou até mesmo se reconectar, né, Marluce, com a sua identidade. Sim. Que aí é o momento que a mulher começa, como eu disse, né, o filho, quando né, tem o filho sai, aí o parceiro também já está em outra fase da vida, e aí é um momento que, para algumas mulheres, entra, né, num quadro de depressão, inclusive, né, porque essas questões, elas vêm e aparecem de uma forma muito violenta em alguns casos. E aí entra a importância de identificar, entender esse processo e buscar ajuda quando é necessário, né? Então, ou um psicólogo, ou um psiquiatra que pode acompanhar e ajudar essa pessoa a entender e a percorrer esse processo, que é um processo que para a grande maioria das mulheres, né, é um processo que é um pouco, diria, doloroso, talvez, não sei se é a palavra mais adequada, mas nesse sentido, né? Pelos relatos, assim, Miriam, que eu venho ouvindo, que eu venho vivenciando também e venho escutando, eu vejo que realmente é uma questão de você dessa conexão mesmo, buscar você entender o teu processo que está acontecendo, até quando a mulher completa 40 anos, que ela entra na perimenopausa, que é uma coisa muito importante, que às vezes as pessoas falam assim, mas a menopausa vai chegar aos 50, vai chegar lá na 60. frente, aos 60, eu vou me preocupar com isso depois. E é aí que as pessoas se enganam, quanto mais cedo, porque quando você completa 40 anos, você entra na chamada perimenopausa, né? Isso é uma coisa científica e não tem para onde correr. Que muitas mulheres nem conhecem, não né? tem conhecimento, exato, não tem esse conhecimento. Então, quando você entra nessa perimenopausa, né, nessa pré-menopausa, que muitos conhecem como pré-menopausa, precisamos de quê? Precisamos já de começar esse autocuidado, de começar a se reidentificar. O processo da terapia é muito importante. O processo às vezes medicamentoso, quando se entra numa medicação, porque são os sinais a primeiro sinal é a depressão, né, na menopausa. Acho que é o primeiro adoecimento físico e psíquico que a mulher tem é a depressão. E a mulher entra num ciclo depressivo muito grande.
E aí precisamos de olhar para isso, porque é nessa idade que o hormônio, que é a progesterona, né, ele está aumentado ou ele está muito baixo no nosso organismo. A progesterona eu sei que é o hormônio da reprodução, só que ela influencia no nosso humor, ela influencia no nosso estado emocional. Desregula, exato, né? E quando isso não... desregula muito, né? Exato. Todos os aspectos, né? E quando isso não está bem regulado, nós precisamos de regular isso para poder ter um equilíbrio. E como que a gente faz essa regulação? É através da atividade física, de uma boa alimentação, um sono adequado. Porque uma das coisas, eu não sei se você compartilha disso comigo, Miriam, porque a insônia é insuportável. Às vezes você tá durante o dia com muito sono e à noite você não dorme. Acordamos, né, com os fogachos, né, e aí, claro, uma noite mal dormida vai ter consequências, porque o nosso cérebro, ele precisa, né, precisa se recuperar e é durante o sono que isso acontece. E aí isso interfere quando não tem uma noite bem dormida, ou melhor dizendo, né, uma qualidade de sono. Vai acordar no outro dia com cansaço, né? Às vezes fadiga, sem energia. Hoje eu tô sem energia, não quero fazer nada. E acontece muito, não sei se na tua prática clínica, Miriam, você recebe mulheres que vêm com uma reclamação muito grande, de tipo, estou esquecendo tudo. Exatamente, isso é muito comum mesmo, Marluz. Né? Estou esquecendo tudo, não lembro, é chamada névoa, né? Névoa mental, que a mulher passa também, que é um dos sintomas da menopausa. Que a mulher vem na perimenopausa, que é na pré-menopausa. Ela entra também nesse primeiro momento dos 40 anos. Então, às vezes eu escuto muito isso, e já aconteceu comigo também, e às vezes eu tá falando alguma coisa e de repente dá aquele branco. Eu não sei como é que é, e aí eu volto e falo, não, pera. E aí a impressão que eu tenho, muitas vezes, às vezes, eu não sei se já aconteceu, mas muitas vezes falando assim, nossa, eu acho que eu tô com demência. Exatamente. Né? Existe uma confusão mental, né? O que é que tá acontecendo comigo? Tô com problemas, né, mentais? E na verdade não, né? É a questão aí do nosso período, né? Que a gente fala dos 40 mais, chamamos, né? 40 mais, que é essa interferência dos hormônios. E quando a gente começa a fazer esse cuidado na pré-menopausa, né? Cuidado do corpo, cuidar da mente, diminuir um pouco o ritmo de trabalho, que é importante também. São coisas de autocuidado, são pequenas dicas de autocuidado que a gente tem que ter, né? Com isso tudo. Então, a gente não pode esquecer que quanto mais cedo a gente começa a fazer tudo isso, menos impacto a gente vai ter quando entrar nos 50 anos, né? Parece uma coisa simples, né? Exato. Mas para muitas mulheres é uma coisa difícil de sair daquela rotina que ela está habituada e olhar para ela e, poxa, eu preciso fazer uma atividade física. Muito difícil. Se torna difícil. Nós mulheres temos uma grande, acho que isso é um grande defeito, né? Que nós temos. Vamos nos deixar para depois. Vamos nos cuidar depois. Como a gente falou no início, é muito sempre cuidar do outro. Mas qual é a hora de cuidar de mim, cuidar de você? Qual é a hora correta de fazermos esse autocuidado, de termos esse autocuidado conosco, né? Então, nós precisamos olhar um pouquinho mais para isso. Porque que eu falei, é a ponta do iceberg, né? Exatamente. Aí vem a questão dos 50, que é onde a gente entra na menopausa, que os fogachos se aprofundam mais, que você vai ter mais baixa hormonal ainda, essa questão de eu não tô com vontade hoje de fazer nada, eu não quero sair de casa, eu não quero ver ninguém, isso aumenta muito mais. Então, quanto mais você cuida, menos esses efeitos lá na frente vão ter. E aí também é válido, né, a gente pensar nessa reposição hormonal o quanto antes.
para que isso não afete tanto. Talvez diminuindo, né, os sintomas, eu, né, comecei esse processo, né, de reposição hormonal e senti essa melhora nos quadros aí de fogachos, insônia. Então tem me ajudado. Não sei como é para você isso. Eu Miriam, ainda não tenho fogachos, eu não tenho assim, mas ainda tem bastante insônia, né? Tem algumas coisas assim, mas o que tá me ajudando hoje, né? A atividade física, terapia, o acompanhamento diário ali de algumas coisas que eu não fazia antes, que nem redução de jornada de trabalho, menos estresse. Eu sei que é difícil, que tem mulheres que não conseguem, às vezes não tem uma ajuda familiar, um parceiro que tem apoio, né? Essa rede de apoio. Mas eu acho que precisamos olhar para isso com mais cuidado, com mais afeto, né? Principalmente nessa questão de autocuidado. Então, quando você se autocuida, você consegue colocar alguns limites. E para algumas mulheres, né, Marluce, eu indico, né, porque sempre é comum, né, comum a gente ouvir, não tenho tempo, e hoje, né, principalmente, o mundo demanda muita coisa, né, de trabalho, responsabilidade, e como é importante a gente pensar 20 minutinhos, né, tirar 20 minutinhos para a gente fazer uma caminhada, para a gente ouvir uma música. Se reconectar, né, Se reconectar. Então, porque quando a gente fala em autocuidado, né, em saúde mental, as pessoas têm a tendência de olhar para algo muito grande e aí se torna inviável, né? Então, não, 1 hora, não consigo, é muito tempo. E aí, né, não precisa ser uma coisa que a pessoa não vai conseguir atingir. Pode ser uma coisa com um tempo um pouco reduzido, né, um tempo menor, para que ela consiga, né, se olhar. Ter mais esse olhar. Então, fica a dica aqui, né, desse autocuidado, que todo mundo vai passar por isso um dia. Até essa semana eu falei para uma paciente, falei para ela, falei assim, se você não quer passar por isso, não tem como envelhecer, daí você não pode existir, você tem que deixar de existir nesse momento. Mas se você acha que dá para passar por tudo isso, então precisa de ter esse autocuidado. Então é inevitável. A gente tem isso como certeza na vida. Nós vamos envelhecer. A gente precisa olhar e cuidar do nosso envelhecimento. Que é um tema que nós, né, vamos trazer para os próximos. Exatamente. Vamos trabalhar aqui. Isso também. E é isso, gente. Agradeço a Miriam hoje por estar aqui gravando comigo, né? No Hora Marcada com as Psis. E logo mais a gente vai trazer mais coisas para vocês, mais novidades e mais vídeos. Eu que agradeço, Marluce. Acho que esse é um tema relevante. Que nós precisamos de falar mais vezes. Exatamente. Né? Obrigada. Eu que agradeço.